Estamos de volta com a parte 2 aqui da escrita como forma de terapia. O assunto rendeu, pelo jeito, né? E a gente precisou abrir uma segunda parte. Então aqui esperando o pessoal voltar, esperando o Matheus voltar. Estamos de volta, gente. Sejam bem-vindos, venham. Vamos terminar esse assunto com dignidade, né? Não dá para terminar um assunto tão forte como esse sei lá, 40 segundos como a gente tinha. Vamos terminar com tranquilidade. Matheus chegou. Vamos lá. Show. Olá novamente, pessoal. Vamos então com mais calma, né? A gente pode encaminhar, inclusive, algumas questões para próximas lives, né? Eu acho que Sim, pode ser colocado. A gente espera um pouquinho para continuar falando sobre o tema, as pessoas entrarem, ou a gente já vai começando? O que você acho que a acha? gente pode esperar um pouquinho, porque Uhum. tinha gente acompanhando ali enfim, tinha 20 pessoas, né? Então, Sim, sim. Tem 6 agora. tem 6, o pessoal tá chegando ainda aí. Enquanto isso, a gente Ah, sim, espera um sim. pouquinho. Vamos por... Beleza. Foi aquilo que a gente tinha falado, né? Sem dúvidas não teria como falar sobre esse tema em uma hora. Não dava, não dava. A gente sabia que ia se perder. Bem-vindos de volta. Vamos aproveitar então, pessoal. Já que o pessoal que está aí de novo, quem puder enviar para alguém, para a gente, enfim, ter mais engajamento aqui, para a gente conversar mais, agora que a gente está com o tempo um pouco mais livre. Quem tiver perguntas a fazer, quem tiver qualquer tipo de indagação, qualquer proposição, enfim, fica à vontade para a gente poder conversar aqui junto. Ó, temos o Padre Cleiton aí. O Padre Cleiton é meu amigo, parceiro. Seja bem-vindo, Padre. Bem-vindo. O que eu ia falar, gente? Bom, é o seguinte, né? Enquanto o pessoal está entrando, aproveitar para falar que eu estou fazendo essa série de lives sobre escrita terapêutica, porque eu vou lançar um livro sobre escrita terapêutica, né? Na quarta-feira que vem, eu junto com uma psicóloga, minha sócia, minha parceira, amiga, Laurine, a gente fez uma live ontem, né? A gente vai fazer uma outra live semana que vem, quarta-feira, enfim, vamos lançar o livro Escrita Terapêutica na Prática, como a escrita terapêutica pode salvar a sua vida. Parece um título marqueteiro, né? Mas é porque de fato salvou minha vida e de fato salvou a vida dela, né? Então a gente achou que podia parecer como marqueteiro, mas falou, não, cara, é isso. Salvou a minha vida, salvou a sua vida e salvou a vida de inúmeras pessoas, né? A gente está vendo, a gente está falando sobre Hannah Arendt, sobre Viktor Frankl, Benjamin ah, esqueci o nome O dele. Walter O Benjamin. Walter Benjamin. Pessoas que, se não tivessem escrito, quem sabe, não teriam suportado o sofrimento que foi passar por tudo aquilo, sabe? Então, de Acho que, fato, inclusive, a gente pode fazer um parênteses nisso, né? Foram obrigados a escrever. foram obrigados a escrever. Foram Exatamente. obrigados a escrever. Eles precisavam colocar aquilo para fora de alguma forma, né? E Sim. aí você vê a Hannah Arendt lá no caso do Eichmann, né, sendo criticada pelos próprios judeus por dizer o que ela pensava, o que ela sentia naquela situação. Mas ela precisava dizer, né? Enfim, ela precisava daquilo para sobreviver, para a sobrevivência dela, ela precisava colocar para fora o que ela estava sentindo, né? E o que ela tinha observado. Isso é interessantíssimo, porque, como a gente estava falando dos limites que a gente coloca sobre a escrita antes, né? Cara, Hannah Arendt foi rechaçada pela esquerda, pela direita, pela comunidade judaica, pela imprensa, por todo mundo. Ela não tinha quem recorrer mais, entende? Mas ela continuou escrevendo o que ela pensava, né? Porque ela não queria Sim. trair o que ela sentia, o que ela precisava expressar para o mundo. E se tornou quem se tornou. Eu lembro que eu perguntei pro Pedro, nosso professor que deu filosofia política para a gente sobre que pautou o curso em Hannah Arendt, né? No final da aula eu perguntei para ele uma vez em particular, professor, eu queria escrever um pouco sobre, eu já escrevo um pouco sobre o sentido da vida e eu queria trabalhar um pouco o sentido da vida nas cartas de Hannah Arendt, que eu achei muito interessante esse tema. O que o senhor me diria para que eu não traísse o espírito dela quando eu escrevesse alguma coisa sobre o assunto? Aí ele riu, falou assim para mim, cara, não tenha medo de trair o espírito dela, tenha medo de trair o seu próprio, né? E entrou no elevador e foi embora. Foi quase uma sessão de análise, não? Foi o corte ali, né?
É muito curioso, né? Eu acho que a Hannah Arendt ela teve um espírito muito livre. Eu acho que isso fica muito claro, assim, através das cartas dela, né? Inclusive, ela foi acusada, né, no Eichmann, em Jerusalém, de não ter tido, né, tato, né? De não ter tido tato quando ela escreveu aquelas coisas que ela escreveu, né? Mas acho que é aquela questão, não havia outra possibilidade naquele momento para ela, né, de ter escrito de outro modo, né? Aquilo precisou se expressar daquela forma, né? Inclusive, depois ela faz algumas discussões com pessoas super importantes, inclusive na própria história do judaísmo, né, sobre que envolveram o livro, porque no livro ela acusa, né, um dos pontos mais polêmicos do livro é de que ela acusa os comandos, né, alguns comandos judaicos, de Uhum. ter emprego, né, de ter colaborado com as autoridades nazistas, né, e de ter selecionado quem vivia e quem morria. Mas voltando então àquela questão, né, que a gente estava comentando sobre a nomeação, Sim, né, por favor. acho que escrever, né, é uma possibilidade de nomear os próprios demônios, né, de identificar aquilo que são seus desejos, né, aquilo que são desejos do outro. Né. Tem gente que passa a vida inteira vivendo o desejo dos pais, por exemplo. Uhum. Né. Ah, eu quero ser engenheiro. Ah, mas o que você vai ser engenheiro? Ah, meu pai já é engenheiro. Né, e passa uma vida medíocre, né, passa uma vida sem sal, sem gosto, né, e sem tempero de alguma forma. Né. E escrevi uma possibilidade de rebeldia, né? Escrevi uma possibilidade de insurgência contra si, né? De olhar para aquele papel e falar, eu quero ser outra pessoa, que não é essa pessoa que está aqui escrevendo hoje. Né? Uhum. De olhar para aquele papel e falar, eu não concordo com essas ideias, mas isso faz parte de mim. Né? Sim. De catarse, né? De olhar e falar, caramba, eu preciso escrever isso agora, porque senão eu vou enforcar alguém. Né? É Exato. uma das possibilidades também da escrita. Né? Uhum. E de nomear os próprios traumas, né? De dar um outro encaminhamento para aquelas questões, né? Que foram colocadas durante tanto tempo e a gente não teve instrumento para lidar com elas. Né? Estava falando da questão dos filmes, né? De terror e da questão dos demônios, né? De alguma forma. Né? Uhum. Você chamar o demônio pelo nome né? É uma forma de controle desse demônio. Sim. Né? Você chamar o demônio pelo nome, eu estava falando do caso né? Do bebê de Rosemary, em que em determinado momento um personagem diz né? De que alguém conseguir materializar um demônio, né? Essa materialização pode ser feita a partir de palavras, né? E a partir de encantamentos, enfim, outras questões. Mas o que importa aqui são as palavras, né? A partir do momento que você coloca em palavras, né? E aqui a gente pode pensar em colocar em escrita, né? Esse demônio pode ser enfrentado. Né? Esse demônio pode ter um outro tipo de conflito, né? E talvez até mesmo de negociação né? Com os demônios. Né? Uhum. Depois dessas questões, né? Afinal, enfim, sempre vivem demônios dentro de nós. Né? Nós não temos como evitar, enfim, principalmente o nosso isso, né? Que é essa parte de nós, né? Que deseja coisas que são impossíveis na nossa sociedade. Sim. Né? Mas podem ter outros encaminhamentos, podem ter outros tipos de negociações, né? Por exemplo, né? A gente não pode sair por aí matando as pessoas, né? Mas caso você sinta uma frustração em relação às pessoas, né? Caso você sinta um absoluto ódio contra as pessoas, vai jogar um jogo de tiro. Talvez Exato. você saia daí um pouco mais feliz, né? Ou talvez você escrevendo né, essa experiência, enfim, criando um personagem que odeia as pessoas e que, enfim, acabe com o mundo todo, né? Dê algum encaminhamento e alguma depuração daqueles sentimentos né, Uhum. que estão tão arraigados, né, e tão colocados assim. E a partir do momento que você faz isso, né, você pode se transformar em outra pessoa, né? Em ver o mundo de uma forma não mais tão cruel, né? E ver o mundo de uma forma mais cuidadosa, né? Mais singela e mais com um apuro crítico, né? Um faro crítico muito mais interessante, né? Muito mais apurado. Né? Saber ser um crítico melhor. Essa também é uma possibilidade da escrita. Sim. Uma coisa que eu achei muito interessante quando eu pesquisei um pouco sobre a Agatha Christie, né, que é escritora de diversos livros aí de romances de policiais, né, de descobrimento de serial killers, né, o policial que vai atrás para descobrir quem matou quem, enfim, são todos livros nesse sentido. Todos eles têm uma morte muito terrível, muito misteriosa, e cada livro é uma tentativa de resolver aquele mistério da morte de alguém. E alguns estudos sobre a vida dela apontam que ela tinha características de serial killer, né? E que ela tinha impulsos de serial killer. Então o que ela fez? Transformou essa energia em palavras. Então, ao invés de se tornar uma serial killer, ela escreveu inúmeros livros sobre serial killers e que, enfim, encantaram gerações, né? Nesse estilo de escrita, de pessoas que gostam de romances policiais e tal. Cara, então, a escrita enquanto catarse, como você falou, ela é importantíssima nesse sentido, porque quando a gente se sente suficientemente livre para colocar os nossos impulsos na escrita, isso funciona muito bem, né? Porque, por exemplo, ao invés de eu socar a cara de alguém, eu vou lá e escrevo
quanto eu odeio aquela pessoa. Usando o exemplo da Agatha Christie, se ela queria matar alguém, ela vai lá e escreve toda uma história sobre como ela assassinaria aquela pessoa de forma elaboradíssima que ninguém iria descobrir que foi ela, sabe? Então, cada um acha o seu meio de fugir dos seus demônios, né? E a escrita é uma forma incrível de fazer isso, né? Você materializa eles sem precisar que isso se torne algo ruim. Tipo, ela tinha duas possibilidades de materializar esses demônios. Matando pessoas de forma terrível, porque ela seria capaz de esconder um assassinato muito bem, só você ler os livros dela que você vai descobrir isso. Ou podia escrever histórias sobre isso. E ela optou por escrever histórias, em vez de fazer um mal, fez um bem, e conseguiu dar vazão ao que ela sentia da mesma forma. Talvez até melhor. Acredito que melhor, né? Porque eu acredito em moral. É muito curioso, sem dúvida. Eu tinha lembrado também de um exemplo, mas acabo de esquecer. Então, Eu lembro daquela passagem que Sócrates, eu não lembro agora aonde que tá, né? Mas que fala: eu sabia isso até você me perguntar o que era. No momento que você me perguntou o que era, eu já não sei mais o que é. o Agostinho tem isso, né, de forma muito forte também, né? Sim, sim. Quando me perguntam o que é o tempo, eu já não sei Já mais, não sei né? mais. Eu acho que eu sei o que é o tempo, mas quando me perguntam, eu já não sei mais. Mas isso é até uma questão interessante que a gente pode puxar para a escrita, né? Uhum. No momento que você não sabe o que escrever, escreva. Alguma coisa vai sair, né? Exato. Até escrever sobre o bloqueio, né? Sobre um bloqueio que se sente, um bloqueio emocional, enfim, ajuda a lidar com isso. Eu geralmente tenho fases assim de relações com escritores, né? Ultimamente estou apaixonado pela Hilda Hilst, né? Falei da biografia dela, uma biografia muito boa. Em que determinado momento, eu não sabia, eu estava lendo a poesia dela há pouco tempo, inclusive, a Giovana, né, minha amiga que estava inclusive aqui, eu acho que ela entrou também nessa segunda live, Acho que tá ela leu aí. de forma muito bela, um poema que a Hilda escreveu, né, sobre que ela nomeia, né, um homem que ela amou, né, no poema dela, ela coloca o nome dele como se ele fosse Dioniso, né, e fantasia em torno disso. Hum, A base, né, dessa criação, né, foi um amor frustrado. Né? Claro que não é só apenas isso. Né? A gente nunca pode também subverter, né, deixar que a realidade aniquile a literatura. Né? Eu acho que nem tudo que é posto na literatura tem que ser só realidade. Né? sim. Muitas vezes tá algo muito além disso. É Né? porque a gente estava falando da criação de mundos, né? O Hobbit, o Senhor dos Anéis, não é? Sim. Mas é uma possibilidade muito interessante, né? Ao invés de ela transformar isso, né, num afeto ruim, numa certa aniquilação de si, né, ela transformou em um poema belíssimo. Esse poema é lindo dela, eu esqueci, enfim, agora de cabeça. Uhum. Mas é um poema em que ela transforma esse amor que ela não foi correspondido, né, ela transforma em um diálogo, né, entre ela, que é uma personagem, que também ela cria, né, e Dioniso. Legal. Então, essa possibilidade, né, de transformar as frustrações da vida, né, os amores perdidos, né, em poesia, né, em alegria, né, em catarse, é algo fantástico, é algo que a escrita faz de forma belíssima. Você falando disso agora, eu lembrei. Eu tenho guardados aqui poemas e prosas e contos que eu escrevo desde de adolescente, assim, pré-adolescente. Eu mantive aqui, né? Eu lembrei de um agora. Uma das primeiras frustrações amorosas que eu tive na vida, assim, tava revoltado com a vida, tipo, não acredito mais em romance, não existe mais possibilidade de amor na vida, etc. Aí eu escrevi, assim, profundamente frustrado, tipo, morram todos os profetas, que se afoguem todos os bardos, que acabem todas as canções de amor, que se aplainem todas as terras. Eu escrevi um poema todo revoltado, assim, né, que acaba tudo, entendeu? E aquilo me aliviou instantaneamente, né? Foi muito importante para mim, né? Aquela fase ali de adolescente, primeiros amores e tudo mais. Eu precisei botar isso para fora, eu mostrei para minha professora de literatura na época. Falou, nossa, que legal e tal. Pronto, aquilo ali foi muito bom para mim, colocar para fora e resolvi nele. Sim. E muitas vezes é muito interessante, né, uma outra coisa que só coloca até fora disso, né, é escrever verborragicamente, né? Escrever aquilo que vem à cabeça, enfim, não necessariamente interessado em contar a história pessoal, em contar os próprios traumas, tentar elaborar os traumas, nem escrever, né? Escrever é tão gostoso a partir de um determinado momento, né? Uhum. Quando você suspende, né, essas avaliações, né, superegóicas, quando você suspende essas censuras, né, que a gente faz sobre nós mesmos o tempo todo, né? Escrever se torna uma atividade de prazer.
né? Sim. Mais uma forma de prazer no mundo, né? Mais uma forma de interagir com as pessoas e com o mundo, né? Mais uma forma de causar prazer em grupo, né? Uma leitura de poesia, uma coisa fantástica, né? Parece que é um momento especial assim que se abre, né? Nem sempre, né? Às vezes as leituras são terríveis, mas pode ser um momento assim fantástico. Parece que a realidade se suspende, né? O tempo se suspende, né? E tá ali, né? Um momento precioso da vida, né? Como se a gente conservasse uma pérola, né? Naquele momento, Uhum. como se a gente fabricasse, né, uma pérola. É uma outra possibilidade, né? Da gente juntar esses grãozinhos de areia da frustração, né, e transformar em um poema, né? Que esse poema vira pérola. Sim, exatamente. E quando você revisita aquilo e você relembra daquela situação e fala, cara, né, como eu mudei, como é outra pessoa que escreveu aquilo, né? Esse processo de autoavaliação, quando você retorna aos textos, cara, é sensacional. Eu tenho graças a Deus eu guardei tudo, porque de tempo em tempo eu Sim. preciso voltar e ver quem eu era e ver quem eu estou me tornando, né? Fazer esse processo de comparação. Tem muita gente que escreve e joga fora. Bom, às vezes funciona para algumas pessoas, mas eu acho assim que é uma coisa muito, muito importante que você tenha registrado, porque você consegue se comparar de alguma forma, ver quem você foi se tornando, né? Se de fato você está nos trilhos daquilo que você queria estar, ou se não, enfim. É uma forma de autoanálise bem profunda, né? Você pegar um texto que você escreveu há Sim, 10 anos atrás e falar, poxa, com certeza. eu queria isso, aquilo outro, olha onde eu estou agora, eu quero realmente estar aqui, ou, nossa, superei minhas expectativas. Enfim, é uma análise muito importante sobre nós. Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci completamente do que eu ia falar. Então, se você tiver algo a dizer. Uma questão que eu acho muito interessante, né, nessa possibilidade de escrever por escrever, é a possibilidade de se perder também, né? Uhum, Escrever parece que de alguma maneira é um momento especial na realidade também, assim como a leitura dos poemas, né? De poder suspender um pouco o tempo, né? Esse tempo do mundo, né, em que a gente vive, né? Esse tempo do 24/7, né? Que a gente deve trabalhar o tempo todo, né? E deve uhum. estar encantado pelas luzes o tempo todo, né? É uma possibilidade de estar, né, recluso num canto, né? Suspender essa relação com o mundo, né? A Hannah Arendt falava isso do pensamento, né? De que o pensamento ele suspende a relação com o mundo para voltar a ele na forma de juízo, né? Mas ele volta posteriormente, né? Pensar é suspender do mundo. E suspender do mundo tem uma série de consequências super interessantes, né? Inclusive poder olhar as situações, né? Não de fora, né? Mas olhar as situações de uma certa distância, né? E pensar a partir dessa distância. Então, a possibilidade de escrever, né, a possibilidade não, a atividade de escrever também inclui sempre a possibilidade de perder. Né? De você escrever uma frase e falar, caramba, eu não sei mais o que eu vou fazer com isso. Né? Tem alguns textos que eu tento publicar no Medium, que às vezes eu vou aqui no meu Drive, eu escrevo algum parágrafo. Eu olho para aquilo e penso, caramba, eu não sei mais como continuar. Daí deixo Uhum. aquele texto, né, na gaveta Isso. do Drive. Né? Isso. Em algum momento, de repente, aquilo ali vai fazer sentido ter outro tipo de diálogo, né? E eu posso puxar aquilo de novo, né, como na gaveta, né, e trabalhar em cima daquilo. Pô, agora eu acho que esse texto vale a pena ser escrito. E escrever também tem a ver com determinados momentos, né? O momento que a gente está tendo de pandemia, por exemplo, né, modela a nossa escrita. A vida Sim. modela a nossa escrita. Né? Um escrever mais isolado, né? Um escrever em companhia, escrever com alguém, né? Um texto com alguém também é uma experiência deliciosa, né? De você poder também, né, olhar para aquilo e falar, caramba, eu tenho que controlar um pouco meus demônios aqui, senão essa pessoa não vai poder falar. Né? É a experiência E da a outra live, pessoa né? poderia também. Exatamente, como na live, por exemplo. Né? Se eu não seguro eles aqui, ou então nem negocio, né? Peraí, depois você coloca a tentativa de perfeição. Né? Vamos agora fazer algo que pode. Né? Vamos fazer o que é possível. Mas acho que são questões interessantes e acho que tem muitas questões interessantes ainda que a gente pode deixar para outros encontros. Né? Sim. A gente não pode esgotar tudo de uma vez, senão perde a graça. Sim. Lembrei do que eu ia falar aqui, é sobre essa questão também do perder-se, né? E de não saber o que escrever e escrever mesmo nos bloqueios. Diversas Uhum. vezes, assim, eu acho que 50%, talvez mais, dos meus textos são assim, eu não sei o que vou escrever. Eu não sei do que eu estou Uhum. falando, eu não sei o que eu estou sentindo, eu não tenho a menor ideia de como começar isso aqui, mas eu preciso começar alguma coisa. Né? É uma coisa muito comum dos meus textos assim, e disso sai outra, sai coisas assim extraordinárias, você fica, caraca, isso aqui estava aqui. Desculpe. Desculpa, Acho gente. que tinha travado. Eu vou ter que tirar o som aqui para poder botar para carregar.
naufrágios tecnológicos fazem parte de live. Coisas que sempre acontecem quando você grava alguma coisa ao vivo. Não tem jeito. Aí o som fica um pouco pior, mas acho que está aceitável. Dá para escutar tranquilamente. Então tá bom. E aí, inclusive no meu blog, que seria um local assim mais profissional, entre aspas, não é tanto profissional assim, porque eu uso também como forma de catarse, de botar para fora o que eu penso e tal. Tem um texto em que eu começo, olha, leitor, eu não faço a menor ideia de como vai seguir isso. Eu penso que eu vou escrever assim, assim, assado. Mas o que vai sair disso eu não faço a menor ideia. Comecei a escrever e a conclusão foi absolutamente diferente do que eu tinha pensado no início de começar a escrever e ficou muito melhor do que o que eu tinha planejado. Entende? Então, escrever sobre o seu próprio bloqueio, às vezes, é mais importante do que você já ter uma ideia pronta. Você sentar e pensar, cara, o que eu vou escrever? Primeira coisa, não sei o que escrever. Acho que nem queria estar aqui. Né? Tá doendo escrever Sim. essas linhas, mas... E aí, desse mais, cara, sai tanta coisa que você fica assim, abismado. Nossa, eu pensava isso, né? Eu sou inteligente, né? Eu acho que é muito interessante que eu acho que a atividade filosófica, de algum modo, né, ela pode contribuir justamente com a escrita, né? A partir do momento que ela ajuda, né, a nós a lidar com o não entendimento, né? Às vezes a gente pega um texto do Kant, aí bota lá o texto, né? Aí lê a frase uma vez, né? Não entendi. Lê outra vez, também não entendi, né? Lê a terceira vez, agora eu acho que eu entendo alguma coisa, né? Lê de novo, tá, entendo mais alguma coisa. Lê uma quinta vez, talvez você tenha percebido que na verdade você não entendeu nada, Entendeu mas nada. tem a possibilidade de entender, né? Então, essa atividade, né, de não entendimento, de não suportar, de suportar, né, o não entendimento, também tem a ver com suportar, né, o não saber, né, a imprevisibilidade, né, entre uma série de coisas que são fundamentais, que estão presentes na vida, né, e que de alguma maneira, né, a gente fantasia, enfim, que nós sempre temos a sabedoria, né, nós sempre temos o conhecimento, a gente sabe o que fazer, né, a gente nos conhece, né, dentre uma outra série de coisas. Então, a possibilidade, né, de ler filosofia é também a possibilidade de escrever sem saber muito bem onde se vai. Exato. Perfeito. Eu acho, inclusive, que a maioria dos filósofos não tinham em mente 100%, pelo menos, o que queriam dizer. Né? São sempre formas de escrever, de desopilar pensamentos e ideias e que vai tomando uma narrativa que, de repente, ele pensa, cara, isso aqui dá um livro. Não Sim. sei se todos eles têm essa ideia de que, não, vou escrever um livro com tal tese, tal tema, vai ser assim. Eu duvido que isso seja possível no âmbito filosófico, mas, enfim, deve existir. Eu até compartilhei contigo a questão de Pascal, né? Pascal Uhum. escrevia. Sim, sim. Na época, eu não vou saber colocar, né? Mas assim, tipo, aquelas agulhinhas que tem em padaria ou restaurante, que é um suporte Uhum. com uma agulha, assim, né? Que eles vão colocando teu pedido, né? Enfia o pedido, assim. Disse que Pascal tinha várias agulhinhas dessas. Para cada agulhinha era um tema diferente. Então ele escrevia sobre aquele tema e prendia ele na agulhinha. Escrevia sobre outro, prendia na agulhinha. E aí, de tempo em tempo, ele puxava os papéis de algum tema, misturava eles aleatoriamente, lia e tentava escrever uma narrativa sobre aquilo. Eu Uhum. acho isso uma ideia genial, porque... Não, eu acho que uma coisa muito interessante é isso. Conseguiu escrever uma frase? Ótimo. Conseguiu escrever uma palavra? Ótimo. Conseguiu escrever um parágrafo? Conseguiu escrever dois parágrafos, mas um parágrafo não tem nada a ver com o outro. Ótimo. Ótimo. Sabe, escreva, né? Escrever traz potência também. Né? Uma coisa muito interessante que eu acho, enfim, Nietzsche tem algumas questões, mas uma coisa muito interessante que eu acho do Nietzsche, por exemplo, é uma forma fantástica, né, de se escrever por meio de aforismos. Né? Ele escreve por meio de aforismos e ele consegue conservar naqueles aforismos, né, toda a potência, né, daquele pensamento. Né? Você lê aquele aforismo e você pensa, caramba, né, aqui eu vejo algo fantástico. O que muitas vezes se perde num texto mais longo. Né? Uhum. O que justamente, né, é problemático para a nossa sociedade de algum modo, né, que exigem artigos, exige determinada formatação, exige determinada... Mas, enfim, tem maneiras também de escapar disso. Né? Aqui no Brasil tem uma coisa muito interessante que é o ensaio. Né? Sim, Eu acho que o ensaio é uma possibilidade fantástica de se fazer filosofia. exato. É o que eu tenho adotado ultimamente. Porque desde que eu li os ensaios de Montaigne, eu fiquei assim, Uhum. absolutamente apaixonado. Ele é de longe a obra que eu mais gosto de ler na filosofia. Desde que eu li aqueles ensaios, eu falei, é assim que eu quero fazer filosofia. Eu não quero fazer um Uhum. sistema filosófico, eu não quero ser um Platão, um Aristóteles, eu também não quero
ser um cara que vai ser sei lá, chegar como Nietzsche, ser um martelo da filosofia, querer destruir tudo. Não, eu quero falar de vida. Quero falar de mim e do que acontece ao meu redor com um olhar filosófico, né? Então, já que eu não posso criar um sistema dogmático, filosófico sobre isso, eu vou fazer um livrinho de ensaio. Ensaio sobre isso, ensaio sobre aquilo. É assim que eu quero tratar a filosofia. Eu não quero... Eu tenho... Eu não sei se isso é absolutamente incomum entre os acadêmicos, mas eu tenho uma certa dificuldade com a vida acadêmica. Eu não me Uhum. sinto muito bem com todo o rigorismo acadêmico. Eu consigo cumpri-lo, aceito e tudo mais, mas aquilo tudo para mim não me faz bem, sabe? Eu prefiro sentar e escrever ensaios aleatórios sobre a vida do que ficar escrevendo artigos e procurando cada referência de cada coisa para botar e fazer uma Uhum. bibliografia enorme e dizer, olha, como eu sou inteligente, porque eu li todos esses livros aqui em francês, em alemão, em português, não sei o quê, e tudo para escrever um comentário sobre o comentário do autor que fez um comentário de alguém, sabe? Não, isso não é para mim. Eu quero falar sobre vida. Né? Eu sou um ser humano racional e consigo pensar. Eu não preciso ficar fazendo comentário do comentário do comentário. Talvez isso seja uma soberba, um orgulho absurdo, mas enfim, eu não consigo me ver muito bem em carreira acadêmica, Uhum. ficando na universidade. Né? Isso é uma questão interessante também, né? A gente não precisa se limitar a um tipo específico de literatura, né? Você pode ser um acadêmico, por exemplo, escrever uma poesia, né? Escrever poesia. Você pode ser acadêmico, escrever crônica. Você pode ser acadêmico, escrever... Né? A gente não precisa se limitar a um tipo específico. Inclusive, a gente precisa parar de escrever todo o texto como se aquele texto fosse ser publicado em algum lugar, né? Isso. Eu escrevi o texto aqui, caramba, imagina se eu publicar esse texto e vai ser maravilhoso. Escreve para você, né? As pessoas perderam esse hábito de escrever para si mesmo, né? Eu tive muita dificuldade para escrever para mim mesmo. Uhum. Muita dificuldade, né? Eu consegui, sei lá, um ano atrás, né? 2 anos atrás, no máximo, né? De parar e escrever, né? E de observar meus pensamentos, né? De observar aquilo que foi escrito, e de falar, caramba, eu estou escrevendo para mim mesmo, né? Isso aqui é importante para mim. Isso aqui é uma lembrança para mim importante. E Uhum. tem o lado avesso também, né? Às vezes é importante também esquecer, né? Sim. Escrever e esquecer, né? A Clarice Lispector, inclusive, não lia, né, os contos dela depois que ela Ah, escrevia. é? Ela escrevia, publicava e não lia, né? Muito bom. Às vezes é importante, né? Enfim, eu estou desviando um pouco a questão fundamental da Clarice nesse ponto, mas eu acho importante isso, né? Às vezes, um texto pode ser só um momento, né? Escrevi isso aqui e entreguei, chega, né? Me livrei desse assunto, né? Isso aqui já foi escrito como eu gostaria. Ou Uhum. não foi escrito como eu gostaria, mas já foi entregue. Às vezes eu vejo os trabalhos acadêmicos assim, tipo, é uma questão que eu não tenho absolutamente interesse nenhum de continuar na minha Uhum, vida em nenhum sentido, mas eu preciso provar para o professor que eu tenho algum conhecimento. Então eu vou lá, escrevo um texto, uhum, mando para ele, acabou. Não me serve de mais nada, sabe? Essas coisas me incomodam, né? Textos que não uhum, servem existencialmente, sabe? Eu tenho essa pegada existencialista muito forte. uhum, Então eu sempre tento trazer algo de sentido, de existencialismo para os trabalhos acadêmicos, inclusive. Eu não sei se isso é uhum, bom, se isso é ruim, mas eu faço porque é importante para mim. Né? Eu sinto essa uhum. necessidade. A Giovana, Mas Nesse ponto, você né, viu? Nesse ponto eu acho interessante, né? Porque a academia ela tem essa questão de que ela é porosa também, né? A gente geralmente trata como se fosse, enfim, a torre de marfim, né? Como as pessoas gostam de falar da academia, principalmente da filosofia, mas ela é porosa também, né? É possível ver que tipo de relações a gente pode traçar, né? Para escrever outros tipos de textos, né? É possível ver que tipo de alianças que a gente pode traçar, né? Para escrever de outras formas, né? Acho que também não é uma questão do tipo, a academia ela só escreve artigo, Times New Roman, justificado, etc. Né? Vamos ver o que a gente pode fazer também. Né? Uhum. Que inclusive é uma das melhores formas que a gente tem de produzir conhecimento, né? E pode ser também uma das melhores formas que a gente pode ter de produzir estética. Né? Sim, é verdade. E eu acho que esse trabalho de incluir um pouco da subjetividade na academia eu acho importante. Né? Não sei se Sim. essa palavra seja mais adequada, né? Subjetividade. Mas, como a Giovana falou, usar dos ensaios dentro da academia talvez seja uma forma, uma estratégia muito interessante para que a gente passe a como é que eu posso dizer? A colocar um pouco mais de eu no que eu estou fazendo dentro Uhum. da academia, né? Eu não estou ali como um aluno sentado deixando alguém colocar dentro de mim algo.
né? Eu estou presente naquele processo. Né? E eu tenho pensamentos aleatórios sobre aquilo que não necessariamente estão de acordo com a tradição do cânon filosófico ou com o pensamento do professor, que é o que acontece na maioria das vezes. Né? Normalmente o professor dá aula sobre aquilo que ele é especialista e não exatamente sobre a disciplina e tal. Tem essas pequenas questões conflituosas, né? que nos afetam como alunos profundamente. Eu acho que o ensaio é uma forma de começar a trabalhar isso. Talvez não como graduando, sabe? Mas ao sair da faculdade, tentar transformar de alguma forma o meio acadêmico em algo um pouco mais flexível. Você falou que ela é porosa, né? Sim, eu entendo, né? Em muitos sentidos é. Mas eu não consigo ver assim ainda. Eu tenho esse problema. Bernardo, você quer abrir para comentários? Eu acho que a gente podia, Sim. Acho que a gente já, né? já fugiu aqui de terapia, né? Começou a falar de academia. Exatamente. Desculpa aí. Senão, enfim, a gente vai emendando, né, as questões que surgem para a gente de alguma forma. E, enfim, acho que de repente a gente pode olhar os comentários. Eu não consegui olhar até o momento, Eu vou subir aqui e mas. vou olhar os comentários. Uhum, Porque tinha um comentário aqui da página da minha amiga Matemática e Filosofia. Inclusive, a página é uhum, muito boa, porque ela era apaixonada em matemática. Assim. Ela é uhum, daquelas de romper aquela barreira que tem entre matemática e humanas, né? Entre exatas e humanas. Eu concordo com ela nisso. Né? Esse rompimento que teve entre exatas e humanas, eu acho uma imbecilidade. Né? Acho que faz mal para as pessoas. Você vê Platão falando de geometria, de matemática. Você vê que foram os primeiros uhum. filósofos que descobriram os irracionais, que descobriram a raiz, que descobriram a geometria, enfim. Então não tem essa separação, né? Enfim. Ela fez um comentário aqui. Eu utilizo da escrita terapêutica e antes de conhecer seu Instagram, eu não sabia que isso tinha um nome. E posso dizer, isso aliviou muitos dias na minha vida. Cara, eu passei exatamente por isso. Por muito tempo eu não sabia que tinha o nome de escrita terapêutica ou que a escrita em si poderia se tornar uma forma de terapia, né? Qualquer escrita. Uhum. E realmente aliviou muitos dias da minha vida também. A gente está junto nessa. E ela também comentou: depois de escrever eu jogo no lixo, mas não sei se é o melhor a se fazer. Bom, vai de acordo com você, né? Sim. O Matheus até estava falando, a Clarice Lispector, né? Escrevia e não lia Uhum. mais o que ela tinha escrito, né? Enfim, se te faz bem assim, se funciona assim para você, ótimo. Eu prefiro guardar, porque eu gosto de voltar e comparar o meu passado com o meu presente. E às vezes eu acho que isso é interessante, né? A escrita que a gente já produziu, né? Ela pode ser uma forma de potencializar o nosso presente, né? Da gente olhar aquele texto e falar, caramba, né? Eu já tive essa coragem, né? Eu quero ter essa coragem de novo. Né? Boa. Eu já tive essa audácia, né? Eu quero ter mais audácia hoje, né? Porque, assim, viver numa sociedade doente, né? Como é a sociedade ocidental, né? Como é o mundo ocidental, de alguma forma, né? É a possibilidade de adoecer o tempo todo, né? De fechar os ouvidos, né? Embora a gente tenha duas orelhas, né? As pessoas não escutam. Né? Então, acho que essa possibilidade ela está sempre lançada, né? E a escrita, né? E o rever o passado, né? E olhar para as questões, né? O abrir-se para o escutar, né? Até a si mesmo no passado, é uma possibilidade, né? De lidar melhor consigo, né? E também de lidar melhor com os outros. Né? Sim, Quando se abre a si mesmo para a escuta, a gente passa a escutar os outros, né? Quem não escuta a si mesmo não ouve os outros. Né? exato. Isso é claro. O Ulisses escreveu aqui: a escrita tem seu momento. E a Lana logo depois comentou: nosso momento interfere na escrita. Que a gente estava falando sobre Interessante. realmente o nosso momento existencial interfere absolutamente na escrita, né? Quando você compara um texto que você escreveu feliz e um que você escreveu com raiva, você vê que parece às vezes outra pessoa, né? Tipo, é quase aquele filme do Divertidamente, que tem os temperamentos lá, a, Divertidamente. a raiva, o nojo, não sei o quê. É quase isso, é como se fossem pequenos bichinhos diferentes na nossa cabeça, né? Se manifestando de forma diferente. O mais interessante é você perceber que em todos os momentos é você. E você fazer esse nexo causal. Sou eu aqui. Sou eu com raiva, sou eu triste, sou eu feliz, sou eu no buraco, sou eu, enfim, Sim, tudo isso faz parte de mim. Né? Tá aí criar esse nexo causal e você criar uma narrativa em torno de si mesmo
conectando todas as partes que são você, cara, isso é incrível. Esse é um exercício que quase ninguém mais faz hoje, né? Ninguém mais sabe Sim. fazer isso. Ninguém mais para pensar em quem se é, o que faz, o que quer da vida. A gente simplesmente vai se deixando guiar. Até falei na live de ontem, né? A gente está acostumado às recomendações. A gente está na era do algoritmo, né? Então Uhum. é sempre assim. Os meus amigos do Facebook, o algoritmo me recomendou e eu aceitei, né? Quem tem Tinder, por exemplo, o algoritmo do Tinder te recomendou as pessoas que você talvez fosse mais compatível e você teve um relacionamento, Uhum. saiu uma noite, sei lá, com alguém, que foi o Tinder que te recomendou, não foi você que quis, né? Uhum. Enfim, sites, vídeos, palestras, você cada vez mais vai assistindo o que os algoritmos estão te apresentando e não o que você quer. Isso, cara, isso para mim é um absurdo, né? Porque conforme você vai aceitando as recomendações dos algoritmos, mais ele vai afunilando o seu horizonte. Você passa a ver somente aquilo, né? Quanto mais você aceita recomendações, mais ele te mostra só aquilo. E você para de enxergar outras realidades, outros posicionamentos. Talvez isso seja uma explicação interessante para a polarização política hoje, né? Porque quem está no extremo de um lado, no extremo de outro, está vendo nas suas redes sociais somente notícias dos seus extremos. Não estão em Uhum. diálogo. Eles não conseguem ver o que o outro fala, o que o outro pensa, não conseguem dialogar, porque estão presos no seu próprio horizonte limitado, né? Isso no âmbito individual, pessoal, subjetivo, é terrível. Porque ontem minha amiga psicóloga Laurine estava falando, cada vez mais Uhum. na terapia, na clínica, ela encontra pessoas que chegam falando, eu não sei quem sou eu, né? Pessoas precisando encontrar o próprio eu. Por quê? Então, construíram a sua identidade em cima de recomendações. Então, eles são recomendações, eles não são eles mesmos. Eles não sabem o que eles gostam. A gente não sabe mais o que a gente gosta. Isso é um absurdo, cara. É um absurdo. Eu tô aqui como um ativista da causa do humano no centro da tecnologia, né? A gente colocou a tecnologia no centro da vida social, né? Cada vez mais a tecnologia entrou no meio da vida social e está se tornando um maquinocentrismo, sei lá que palavra eu posso falar isso. E o ser humano está saindo, né? Enfim, de fato os robôs estão tomando conta, os algoritmos estão tomando conta, e a gente está. É, a gente pode pensar, inclusive, né, a escrita como um pouco a fuga desse mundo, né, desse mundo da tecnologia, né? Não no sentido da gente, enfim, fechar os ouvidos e fingir que nada existe, né? Inclusive a gente está fazendo essa live, né, e podendo falar, enfim, sobre escuta, sobre escrita, né, sobre terapia, através de uma rede social, né? Mais de que uma coisa que é muito relatada pelas pessoas que utilizam as redes sociais, né, é o tipo de frustração, né, é o tipo de emoções negativas. Né, são vários e vários relatos de pessoas que se sentem mal, né, depois de ficar um tempo nessas redes sociais, né, que são relatos que são colocados constantemente. Né. Eu, por exemplo, pessoalmente, faço muito pouco uso do Instagram a nível de ficar olhando feed, etc. Ah, Né. Eu entro, vejo alguma coisinha, né? Às vezes posto algo dos meus stories e saio, né? Porque isso me adoece, né? Eu prefiro estar aqui escrevendo, enfim, um poema ou estar lendo algum livro, né? Do que estar, por exemplo, rolando infinitamente aquele feed do Instagram, né? E as pessoas estão sempre felizes, enfim, estão sempre alegres, né? Estão sempre fazendo narrativas fotográficas de si, né? E idealizações de si o tempo todo, né? Que a escrita, muitas vezes, não permite fazer. Ou permite também, né? A gente também pode tratar a escrita como solução para tudo, sim. mas que muitas vezes não permite fazer. É mais difícil de você fazer essa narrativa super feliz na escrita para si mesmo, Sim, né? Você acaba sim, deixando escapar elementos de insatisfação. sim. Isso que eu acho fundamental. Bernardo, só uma questão. Eu vi aqui que meu telefone está com 5% de bateria. Eu acho que a gente podia Tá, fechar o nosso encontro de hoje e aí dar encaminhamento para um próximo encontro. Eu acho interessante. perfeito. Então fiquem todos sabendo que em breve haverá uma nova data de live aí para a gente continuar debatendo sobre filosofia na vida, no geral. A gente vai definir Sim, ainda o que vamos falar. Filosofia e bem viver, enfim, a gente está trabalhando esses temas aí e a gente pretende lançar junto alguma coisa que possa ajudar vocês a colocar, a tirar a filosofia só do âmbito acadêmico e trazer para a nossa vida, né? Para a nossa prática, para a nossa existência real. com certeza.
Então, Matheus, muito obrigado por aceitar o convite de 2 lives seguidas. Foi muito bom. Acrescentou muito. Quando você estava falando, eu fiz minhas notinhas aqui. Tá? Então tá aqui minha terapia. Outra coisa, né? Ter papéis espalhados pela casa, enfim, a gente está falando das dicas da escrita, né? Ter papéis espalhados pela casa é ótimo, né? Você vai escrevendo, enfim, vai deixando papel e caneta, enfim, papel e lápis, Minha como mesa de preferirem, trabalho é né? assim, tem esse bloco de papel que eu deixo aqui o tempo todo. É super importante. Eu tenho aqui uma caixa cheia de post-its, enfim, uma caixa cheia de papezinhos, assim, né? Que eu vou escrevendo coisas do meu dia a dia e vou espalhando pela casa, né? Eu não tenho. Mas, enfim, obrigado, muito obrigado, Bernardo, pela oportunidade. Enfim, agradeço imensamente o convite, né? Foi muito Foi um bom. momento maravilhoso, né? Espero que tenhamos outro em breve. Com certeza. E obrigado a todos, enfim, que assistiram, né? Que assistiram até agora, enfim, que fizeram comentários, enfim, comentários muito calorosos, inclusive, né? Então, gente, muito obrigado. Espero que tenha sido importante para vocês. Espero que tenha sido um momento de pensamento, né, de transformação, né? E de deixar aqui, enfim, um apelo, né? Além do sapere aude clássico, né, do Kant, né, o ouse saber, né? Deixar o ouse escrever, né? Qualquer coisa, qualquer coisa. Mas a escrever é uma possibilidade, né, colocada no mundo, colocada na vida, né? E por que não experimentar? Uhum. Ouse escrever. Perfeito. Finalizar com essa frase. Eu queria aproveitar só para finalizar também e dizer que amanhã eu vou ter uma outra live onde eu vou contar o meu caso pessoal com a escrita terapêutica, né? Vai ser só eu falando sobre o meu caso pessoal e conto com a presença de vocês aí para complementarem com o que quiserem, fazer as perguntas que quiserem, do jeito que quiserem, enfim. E semana que vem eu estarei lançando um livro sobre escrita terapêutica com a minha amiga psicóloga, que fiz uma live com ela ontem. Quem quiser assistir, tá aí no meu IGTV. E essas 2 lives de hoje vão estar gravadas no IGTV. Tá? A primeira já está lá, já baixei. E a segunda agora vai já direto. Você vai encontrar lá as duas. Por favor, deixem seus comentários, suas curtidas, compartilhem com quem vocês acham que pode fazer alguma diferença na vida delas. E é isso, gente. Muito obrigado pela audiência. Na última, a gente ficou por volta de 20 pessoas, aqui ficou por volta de 15. Foi uma audiência bem estável, isso é muito difícil, né? Obrigado mesmo. Um grande abraço para todo mundo e ousem escrever. Vamos embora. Um Valeu. abraço, pessoal. Obrigado. Abraço. Obrigado, gente. Até mais.